Um aqui desses aspectos que existem dentro da Torá é o de que a letra Dalit está relacionada com a letra Tav, como a gente viu inicialmente, elas duas formam uma letra Tav. Veja, é uma forma de se fazer a letra Tav, é a união dessas duas letras que vai dar o nome Dan quando separado. Então a tribo Dan, né, ela é separada e ela forma aqui a tribo de Dan, que está ligada entre a ligação de Netza e Yesod, ou seja, lá em Vênus e no Yesod, que é a Lua. Isso também está internamente dentro do ser humano. Essa configuração que existe externamente também está internamente. Por isso é que essa configuração das letras, a configuração da Torá, ela também deve ser feita internamente, porque se você compara a sua interioridade com o cosmos, você vai ver que se esse cosmos ele está desregulado, você não sabe onde as coisas funcionam, como funcionam, quer dizer então que você não está adequadamente configurado conforme a Torá ordena. E aí tem um problemão, porque se a pessoa está desconfigurada, se a pessoa ela não entende a Torá, ela vai botar aquilo que ela acha que é verdade, e ainda que seja verdade para ela, e ainda que, como a gente disse, ela possa fazer isso, aquilo, e se achar isso ou aquilo, para a Torá não tem problema nenhum, porque ela só vai se achar mesmo. Na Torá ela não tem nenhum tipo de privilégio. Na verdade, ela tem uma desvantagem em relação à Torá, porque é muito mais fácil você pegar uma pessoa que nunca se envolveu com esse tipo de espiritualidade e ensinar a Torá do que pessoas que já foram misturadas ali. Então é um sofrimento maior para a pessoa tirar todo aquele sistema que estava dentro dela. E que é um sistema real, é um sistema que existe mesmo, não é algo que a gente pode falar, ah não, não existe, existe, né? Todas as espiritualidades existem, tanto a que está dentro da igreja A, B ou C, a mesma espiritualidade, mas que se difunde dentro da mente humana, e aquilo passa a ser uma realidade para a pessoa, e ela vive aquilo ali, o que não é a Torá. Realmente não é a Torá. A mesma coisa acontece em outras religiões. Então, no candomblé, etc. E isso não é um ataque à religião nenhuma. A gente está falando em relação à Torá e às outras religiões, né? Cada um segue aquilo que é melhor para si, né? Nós escolhemos seguir a Torá. Muito bem. E aí o que acontece? Essa desorganização se dá justamente por causa dessas letras hebraicas que estão fora do contexto que tem que estar. E aí o que acontece? A gente tem então que reconfigurar isso dentro da nossa alma. Como que reconfiguramos? Aprendendo de novo. Então esse aprender de novo, ele vai fazer com que essa limpeza ela seja feita. Olha, isso aqui não é assim. Ah, é verdade, não é. Então, como a Torá está falando? A Torá está falando assim. Ah, então tá. E aí o que acontece? A pessoa então, ela começa a perceber isso, e ela começa então a mudar o seu modo de agir, o seu modo de pensar. E aí o que ela está fazendo? Ela está consertando exatamente essa questão da letra Tav, que está ligada ali entre a Terra e a Lua, como a gente vai perceber. Então, esses aspectos dessa letra Dalet, da letra Tav, vai formar, né, uma palavra chamada Onam. E essa palavra Onam, ela é uma palavra que significa engano. Então a gente sabe, né, que essa palavra engano, ela está citada no Zohar, exatamente no Zohar, no Zohar 3, no 180b. Lá é dito sobre essa questão. Isso está ligado à letra Nun, como a gente vai estudar futuramente. E existem dois tipos de enganos que a gente tem que ver. E a gente deve perceber que a Torá ela começa com engano, né? Conforme Rava
ela, ela lida ali com serpente, então ela tem ali a primeira questão que acontece em relação ao homem, a espiritualidade, é que ele foi enganado. Então ele foi enganado, e esse engano, ele trouxe sobre o ser humano uma questão onde o ser humano em si, ele poderia agora ter um novo tipo de vida, né? Muito diferente que as pessoas pensem num nível mais profundo, esse engano foi necessário para que porque o próprio Eterno botou serpente no Gan Éden, e esse engano foi necessário para que o homem fosse medido nas suas responsabilidades na questão da Torá. Em qual momento esse homem ele abandonaria essa Torá, ele absorveria outra espiritualidade, se realmente o ponto primordial era se ele amava essa Torá, ou se ele facilmente divagaria para outra religião, dependendo do tipo de dificuldade que ele tivesse, enfim. Então essa conotação da Torá, ela é muito séria, ela é colocada para o homem de uma forma muito séria. Não é você mudar de uma denominação para outra, uma religião para outra, não. É você se apegar à Torá aonde você esteja, na situação que você esteja, você se apega à Torá, independentemente do nível de tratamento que o Eterno vai ter com você. Então você vai ter ali o seu teste em relação à Torá, né? Você tendo esse teste em relação à Torá, você então vai ver se você realmente está ligado a essa Torá ou não, se você é monoteísta ou não. Enfim, existem vários parâmetros aí. Então vamos dar dois tipos de engano, né? Existe uma oná, então vai existir realmente uma forma de oná que termina em dor. Então veja, oná, e essa oná que vai terminar em dor, né? Ela é diferente da outra. Então, vai terminar em dor e destruição. Veja, a gente tem aqui um tipo de engano. Esse primeiro engano, essa primeira oná que está ligada aí, essa configuração da letra Nun e da letra Dalet, que está inserido na letra Tav. Por quê? Porque são essas letras que designam o que vai acontecer aqui no nosso mundo. Ela é a última, essa última letra, o Nun, está ligada a essa letra Dalet, e vai definir exatamente essa questão aqui embaixo. E ela está ligada a essa questão, né, da destruição. A pessoa pode ser destruída, né? Ela pode ser aniquilada, porque ela foi o quê? Enganada, né? Por isso que o Eterno fala, enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Cuidado, né? Então a gente deve ter cuidado, porque esse tipo de engano está ligado à parte negativa. Tá vendo que é uma criação do Eterno também. Foi essa parte negativa que gerou lá em Rava toda a questão de ela ter sido expulsa do Gan Éden. O que é o Gan Éden? O Gan Éden é um local interno, ou seja, é um local onde tudo está equilibrado, não é? Se o sofrimento ele começa no cérebro, se tudo está equilibrado, então a pessoa ela não vai ter, né, certos tipos de situações acontecendo internamente ou externamente, porque ela está se equilibrando pela Torá, o que nem sempre é possível, né? Às vezes a pessoa ela está num nível de tanta receptividade que ela acaba então não conseguindo configurar essas partes corretamente. E aí o que acontece? Com isso, ela acaba então se afastando da Torá. Ela se afasta da Torá e ela vai começar a viver, né, uma situação difícil. Por quê? Porque ela está afastada da Torá. Isso vai gerar nela algo muito ruim internamente. Então essa dor da destruição, né, conforme é declarado lá em Devarim 7:10. Vamos dar uma olhada aqui no Devarim, no 7:10, e ver como que o Eterno fala aqui através da Torá.
Então tá aqui. Mas que instantaneamente retribuiu com destruição aqueles que rejeitam a Deus, nunca lento com aqueles que nunca lento com aqueles que rejeitam, mas retribuindo-os instantaneamente. Veja, então vem essa destruição, essa questão justamente ligada aqui, ó. Saiba que somente o seu Deus, Yud-Heh-Vav-Heh, é Deus, o Deus fiel que mantém a aliança divina, ou seja, mantém a Torá fielmente até a 1000ª geração daqueles que amam Hashem e guardam seus mandamentos. Veja, o principal aqui a ser observado é sempre o guardar esses mandamentos. Agora, guardar os mandamentos também não é somente você guardar a literalidade, são coisas mais profundas. Então, ele retribui aos seus inimigos durante a vida deles para fazê-los perecer. Preste atenção. Ele retribui aos seus inimigos durante a vida deles para fazê-los perecer. Então, embora no caso o recipiente seja completamente absorvido pela busca do prazer autoindulgente, ele na verdade está sendo enganado, porque a longo prazo ele sofrerá. Ou seja, a pessoa, ela recebe tudo nessa vida, né? E aí o Eterno vai deixá-la viver tudo que ela tem que viver, mas a longo prazo esse sistema vai trazer uma questão onde ela vai ser destruída no final. Em seguida, a Oná, que resulta numa pessoa sendo recompensada e elevada. Quando Deus ele cria o mundo, ele se ocultou dentro das leis da natureza, né? Ou seja, o supremo engano. Nós estamos nas leis da natureza. Aquilo que nós podemos observar dentro dessas leis é o dia a dia, o amanhecer e etc. Mas isso não tem nada que ver, né, com a questão espiritual em si. Esse mundo é um mundo realmente complexo e que ele é feito de muita batalhas, etc. E aquilo que cerca a gente não é a realidade. Essa realidade que nós temos aqui é uma realidade que não tem uma duração muito longa, ela acaba assim que a vida se extingue. Então a pessoa ela já não vai estar mais nesse mundo, ela vai estar no mundo espiritual. Então, quando alguém se esforça para encontrar a verdade escondida dentro do engano e se restringe às leis da Torá, né, para fazê-lo, embora este caminho possa ser temporariamente difícil, a pessoa terminará por encontrar Deus e para sempre se beneficiará dos prazeres do paraíso, né? E quando Nun é o anterior ao Dalit, ou seja, se eu tenho agora um Nun aqui anterior ao Dalit, veja agora a palavra, a questão, ela foi mudada, né? Então, essa questão que foi mudada e agora ela assume aqui essa questão, é aquele que a pobreza, né? É aquele da pobreza. Se alguém se envolve no excesso de prazer e luxúria, terminará por pecar. Não usará tempo para conectar-se com Deus, apreciar as bênçãos espirituais em sua vida, porque estará sempre ansiando e correndo atrás de mais prazeres. Então a pessoa ela sempre vai estar atrás de prazeres, dinheiro, etc. Portanto, este prazer indulgente passa a princípio, assim, esse prazer todo, no princípio ele parece glorioso, né? Ele parece muito bom, no final ele vai levar a pessoa à pobreza. Isso está no Sef Harim Rabad Otiot letra Tav, na página 472, ou seja, ela desce todas as bênçãos, ela é abençoada porque tudo vem de Hashem, mas ela usa toda essa vida para fazer coisas erradas. E quando o Men representa o último, né? E quando o Nun representa o último, levando a progressiva revelação da divindade, quando, né, tá aqui, ó, na tribo de Dan. Então, quando Deus ele está revelando para a pessoa, né, da divindade, do autoconhecimento, então o Dalit é exaltado e a pessoa é elevada.
A respeito da geração do dilúvio, a Torá nos conta que Noa foi um tzadik. Então, lá na Torá, né, ele diz que ele era um tzadik na sua geração, ou seja, Bedorotav. A palavra Bedorotav pode ser dividida em duas palavras. Então, vamos escrever ela aqui. Então eu tenho aqui essa palavra, ela pode ser dividida exatamente em duas palavras, né? A palavra ela se torna então Bedorô e Tave. Então eu tenho aqui uma divisão que eu posso fazer ela aqui na frente. Tem um Yud aqui a mais, mas não tem problema. E ela pode ser então dividida em Bedorô Tave. O pecado da geração de Noa foi então a letra Tave, né? Ou seja, eles tiveram um excesso de prazer, como é refletido em seu nun excessivo, né? Essa vontade de receber para si mesmo. Deus permitiu que o povo daquele tempo fizesse tudo o que queria. Ele não restringiu, nem os castigou pelos erros. Em vez disso, ele deixou-os agir até que ficaram tão perdidos que lhe foi impossível retornar. Então eles viveram todo aquele prazer, fizeram tudo aquilo, e eles não podiam mais retornar a Shem. A única maneira para Deus retificar o mundo naquela altura foi destruindo através do dilúvio. Então houve uma destruição. A gente sabe que o dilúvio ele não é um dilúvio real, mas é algo que aconteceu em todos os mundos espirituais para que chegasse aqui essa reflexão desse dilúvio. E o dilúvio ele também acontece todo ano nas nossas almas. Por isso que o mês Resvan é citado, porque é o mês do dilúvio. Existe uma grande questão aí, que todo esse tempo nós vamos passar por esse tipo de problemas anualmente, o que é a tempestade que nós passaremos na nossa alma. Primeiro para sentir o perigo que é viver sem Deus, e esses níveis também de entendimento dentro da Torá. Então, Deus ele não castigou, deixou eles terem um prazer imenso. Aí eles não podiam voltar para ele e Deus teve que trazer o dilúvio. Então, essa questão que a gente deve observar é essa, que o Eterno ele traz essa questão justamente para que a gente possa entender. E quando a gente chega na Torá, a gente vai ver, como a gente já disse anteriormente, que o valor é 400. Então a gente vai encontrar esse numeral 400 várias vezes falados na Torá. Um exemplo é quando Abraham ele precisou comprar um local para sepultar sua esposa. Então isso está no Bereshit 23:4. Bereshit, que é Gênesis, vende-me uma sepultura entre vós para que os meus mortos para a sepultura. Ou seja, ele comprou ali. Eles vão responder dizendo: ouça, né, o Senhor, você é eleito de Deus entre nós, enterre seus mortos, mas escolhidos de nosso cemitério, e um de vós nós negará a você um lugar de sepultura para enterrar seus mortos. Então Abraão curvou-se perante os cidadãos, proprietários da terra, os hititas, e disse: se é seu desejo que eu remova meus mortos para o enterro, você deve concordar e interceder por mim junto a Efron, né, o filho de Zorra, né? Olha que interessante. Então, ele diz aqui que ele vende a caverna de Marpela, que ele possui, que fica no limite das suas terras, deixa-o vender para mim pelo preço total para uma sepultura. Então, nessa sepultura,
Efron estava presente, veja, o nome Efron sempre é citado entre os hititas. Assim, Efron, o Eteu, respondeu a Abraão ao ouvido do Eteu na assembleia do portão de sua cidade, dizendo: não, meu senhor, ouve-me, eu te dou o campo, eu te dou a caverna que nele está, eu dou a você na presença do meu povo, enterre seus mortos. Ele se curvou diante dos proprietários da cidade. O que aconteceu aqui com Abraão? A gente já vê ele fazer isso em duas vezes, né? E ele falou a Efron aos ouvidos dos cidadãos proprietários da terra, dizendo: se ao menos você me ouvisse, deixe-me pagar o preço. Olha, ele não aceitou de graça da terra, né? Porque ele não queria aceitar nada de pessoas que eram de outra religião, para não falar depois que foi o Deus dele que abençoou ele. Então, aceita-o de mim para que eu sepulte a minha morta. E aí então Efron respondeu a Abraão, dizendo-lhe: meu senhor, ouça-me, um pedaço de terra no valor de 400 ciclos, está vendo a palavra 400 ciclos de prata, é o que isso entre eu e você, né? Ou seja, a terra nem tinha esse valor, né? Mas ele acabou então botando aqui um preço, né? Um valor exorbitante naquela terra. E aí o que acontece com isso? A gente aprende a lição aqui de que se está falando de quê? Da letra Tav, né? A gente tem a lição de que o que se está sendo falado aqui é desse preço, né? Um preço de 400 ciclos de prata. Olha aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, 4 centenas, né? 4 centenas. Arevá Meot Shekel Kesef. Então veja, essa parte aqui é o que está falando da letra Tav, né? Então quando ele tem essa questão de comprar essa terra para sepultar a esposa Sara, a Torá nos diz que foi Efron, o líder do povo hitita da cidade de Hebron, e pediu a ele um pedaço de terra. Efron respondeu que venderia um pedaço por 400 shecalim. O nome Efron, esse nome então, que a gente vai ter aqui chamado Efron, vamos ver aqui se a gente, tá aqui, ó, Efron, tá vendo? Ó, vamos levar ele lá para nosso slide. Vamos colocar o nome aqui, ó, Efron. O nome Efron, que aí seria sem esse Tav aqui, ele seria o nome, teria o mesmo valor de 400. Entendendo, segundo a Kabbalah, é muito fácil da gente ver aqui o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? A gente está falando das sefirotes e a gente está falando de um sistema espiritual. Por quê? O que está dizendo ali é que, na verdade, assim, numa forma de compreensão mais elevada, é que o nome Efron, ele tem um numeral 400, e a gente viu que tem 406, né, 406, logo eu tenho, aí no final tirando 0, 4 mais 6, que são as 10 sefirotes, e também me diz uma coisa muito especial, olha, que eu tenho aqui o sistema de Zerampim, que está sendo falado ali, e que Jacó, na verdade, ele não estava comprando uma capela, um local para enterrar ninguém, de fato, ele estava resolvendo esses problemas aqui dessa questão das ligações dos planetas. Veja, então ele estava resolvendo aqui ligação de Malhut com Yesod, eu tenho uma letra Tav, e aqui eu tenho a letra Vav do nome do Eterno, tá vendo? Então é por isso que o nome é Efron. E aí aqui ele pagou 400 ciclos de prata. Quando nós falamos de prata na Torá, a gente está falando de misericórdia, né? O ouro é rigor e a misericórdia é a questão da prata. E aí aqui eu tenho a letra Tav e aqui eu tenho a letra Vav, tá vendo? O Vav vale 6 e a letra Tav vale exatamente essa ligação aqui dentro da Torá, dentro da árvore sefirótica, e essa árvore sefirótica então está sendo montada nessa história que nós estamos vendo ali. É importante saber dessas coisas porque a gente tira essa questão
exatamente de se estar criando dentro da Torá algo que não existe, algo que não é real, ou seja, que as histórias são reais, quando na verdade são metáforas para o desembarcar da divindade. Muito bem. Essa letra Tav, ela também tem uma pequena gematria, é chamada de 4, é chamado de Mispar Katan. Então, se você pega a letra Tav aqui, ela tem um tipo de gematria, e essa gematria chamada Mispar Katan, né, é chamado de 4, ou seja, eu posso substituir qualquer letra com valores iguais, ou seja, que não valores iguais, mas que tenham o mesmo número. Por exemplo, o Tav vale 400, o Dalet vale 4, o Mem vale 40. Então eu posso, dentro de uma regra, né, dessa regra, mudar essas letras. Então essas letras elas são mudadas, e aí então eu posso ter o Dalet. Dalet que também a gente sabe que está incluso aqui na letra Tav, né? A gente tem ele aqui, então ele pode também se transformar nessa letra. Por que ele se transforma nessa letra? Porque aqui nesse caso agora, a gente sabe que a Torá vai enterrar 4 casais que vão estar envolvidos aqui nessa alusão a esse sistema espiritual. Então, ali vai ser chamado do enterro de Sara, mas é a gruta dos 4 casais, pois Adã e Rava também são, nesse caso, Adã e Rava, Avraham e Sara, Itzahak e Rivka, Yaakov e Léia estão todos sepultados ali. Então ali existe uma questão onde tem todo um sistema gemátrico ligado à Torá e esses sistemas de interpretação da Torá. Então, esse número 400 também agora é encontrado referindo-se ao pacto entre as partes. Esse pacto está lá em Bereshit, no 15, 9 e 13. A gente tem essa aula lá no nosso canal, Sacrifício de Abraão, onde a gente mostra que não houve sacrifício animal nenhum. Essa questão de sacrifício animal não existe na Torá, segundo a Kabbalah, né? Era algo muito fora assim da realidade do que o Eterno ele gostaria. Bereshit no 15 tá aqui, ó. Então ele traga-me uma novilha de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um passarinho, né? O que está dizendo aqui. Ele continuou, ele trouxe tudo isso e cortou em 2, colocando cada metade oposta à outra, mas ele não cortou o pássaro. As aves de rapina caíram sobre a carcaça e Abraão os expulsou. Quando o sol estava prestes a se pôr, um profundo sono caiu sobre Abraão e um grande sombrio pavor desceu sobre ele. Veja, ele vai ter uma experiência com o Eterno. Ele tem esse tipo de sensação, né, que é uma coisa forte, né? Porque é o Eterno que é criador de todas as espiritualidades, né? Então ele cai num sono profundo e ele tem a ideia ali de que seus filhos residiriam numa terra estrangeira, que é a terra do Egito, por 400 anos. E depois eles sairiam dali com grandes riquezas e com braços estendidos. Porém, outro exemplo de 400 é encontrado na narrativa do encontro de Jacó com seu irmão Esaú. Então, após permanecerem 20 anos na casa de Labã, quando Jacó se aproxima de Esaú, ele é informado que Esaú é poderoso, pois tem consigo 400 homens, né? E esses 400 homens, eles vão estar exatamente ali esperando o Jacó. Isso já vai estar no capítulo 32:5. Então veja, ele está ali esperando o irmão dele, e aí muito bem organizado com seu exército, esperando para que ele possa encontrá-lo. E o que acontece com isso? A gente está vendo que o Esaú veio realmente para um confronto, e que esse confronto ele se daria exatamente por uma questão
dele vir encontrar o seu irmão com 400 homens, ou seja, ele estava pronto para a guerra, estava pronto para ir ali, né? Então tá aqui, ó, Jacó enviou mensageiros ao seu irmão, né, na terra de Seir, na terra de Edom. Veja, terra de Edom. Instruiu o seguinte forma: assim direis ao meu senhor Esaú, né? Que ele ficou com Labão, enfim. Ele foi encontrar com seu irmão com 400 homens, né? Quando Jacob se aproxima de Esaú, ele é informado que Esaú é poderoso, né? Pois ele tem exatamente essa questão aí desses 400 homens, né? Shalom, até amanhã.